somos 12:03, agora é o Galo que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, na Top 1 do Brasil, com Cláudio Rezende. Boa tarde, Claudão. Boa tarde, Romano, boa tarde aos nossos comentaristas. Sextou aqui no Rádio Esportes, Romano. E quem diz que o Atlético não estará em ação no fim de semana, Romano? Como assim? Vai ter jogo treino. Confirmamos agora, jogo treino do Galo contra o Coimbra Porto, sub-20. Coimbra, que é o time aqui, né, de Contagem, que pertence ao Ricardo Guimarães, que é um dos 4 R's, né, do Atlético também. Tem essa parceria Coimbra-Porto, lá de Portugal, né? E amanhã o Coimbra estará na cidade do Galo, um jogo treino 10 da manhã, contra o time principal, o time profissional do Atlético. Então é um teste aí, né? Já que não tem jogo nesse fim de semana, o Cuca vai aproveitar para fazer uma simulação de jogo, né? Com esse duelo aí com o Coimbra sub-20, Romano. Ô Simões, até para não perder o ritmo, né? Ah, sem dúvida. Porque o problema, a questão seriam 2 semanas, né? Isso, seriam 2 semanas e o Atlético já vinha também de poucos jogos, né? De poucos jogos, por mais que teve aquele quarta-feira que foi da Copa do Brasil, mas foi um jogo relativamente tranquilo e a final foi de uma semana a outra, né? Então quer dizer, perde o ritmo sem dúvida nenhuma. E a grande expectativa é essa, né? A questão do Hulk, né? Que não deve participar, né, Cláudio? Possivelmente não, porque o Hulk até ontem só fez fisioterapia. Ele segue se tratando para poder jogar aí sim no outro sábado contra o Grêmio no início do Campeonato Brasileiro. Aí a expectativa é que ele esteja disponível. Até o Júnior Santos pode estar disponível também. Então amanhã esse jogo treino ele não terá transmissão, não terá presença da imprensa, é um jogo treino fechado. A gente vai ter apenas informações desse jogo treino lá na cidade do Galo. É interessante, Romano. Outro dia eu tava fazendo, tô ouvindo aqui o fundo, né? O hino do Atlético ao fundo. Você sabe que esses hinos do Atlético todos que existem aí, você sabe quem canta, quem toca esse hino? É uma banda chamada Flabanda. E esse Flá não é coincidência, não, é de Flamengo. Uma Flabanda que gravou os hinos todos. E aí isso ficou por décadas e décadas. Esse hino não é só do Atlético, não, de vários clubes do futebol brasileiro, são gravados pela Flabanda, uma banda lá do Rio de Janeiro que fez esse serviço e ficou. Flabanda que inclusive lançou um disco quando o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 80, naquela final contra o Atlético. É uma curiosidade que aposto que torcedor nenhum sabia disso, que a Flabanda toca e canta o hino do Atlético. Aliás, tem uma loucura esse negócio. Porque assim, toca o do Cruzeiro também, mas tô dizendo que o Atlético e o Flamengo tem uma rivalidade muito forte, né? Não, e tem uns negócios meio estranhos, né? Porque, por exemplo, Lamartine Babo fez o hino de todos os clubes do Rio de Janeiro, sendo flamenguista. É um negócio engraçado. Ô Romano, vamos trazer aqui no Rádio Esportes a palavra do diretor de futebol do Atlético, o Vitor, participou do Charla Podcast e falou sobre vários assuntos. Eu fiz alguns recortes aqui de assuntos importantes. Por exemplo, o Vitor enche a bola do Hulk, porque o Hulk é assunto nacional, né? Principalmente porque não foi para a seleção de novo, dessa vez ele está lesionado, mas é o atleta mais decisivo para muitos do futebol brasileiro e não é diferente para o São Vitor, né, que hoje é diretor de futebol do Atlético. Vamos acompanhar. O Hulk é impressionante, né, que às vezes fala-se muito assim, porque é um jogador que tem muita capacidade, mas é um jogador que se prepara muito, né? Então o sucesso ele não é casual, né? É algo que ele constrói, porque é um cara que treina muito, se cuida muito, se alimenta, né? Tem toda uma estrutura em casa para poder se recuperar, para poder se preparar. Pararam na casa dele ali. Então assim, não é por acaso que ele tá performando no nível que ele tá aos 39 anos, né? Eu tava vendo outro dia que o Hulk, a cada 3 gols que o Atlético marca nessa era dele aí, 2 ele tem participação, fazendo gol, dando assistência. Então, pra mim, o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Os números não mentem, né? É um jogador que sempre tá disponível, raramente tá com problema físico, se machuca. Estão falando de um jogador de 38 para 39 anos. Cara, isso Não tem 27, não tem 28. Aí o pessoal, mas o Hulk ganha muito, não sei o quê. O Hulk é barato pelo que ele entrega, cara. Ele é barato, ele sempre tá disponível, não machuca, tem super identificação com o clube, né? Então, assim, é um super atleta, né? Super-herói, né? Então enchendo a bola aí do Hulk, o mais decisivo, e o Vitor falou, né? É o jogador que sai barato, porque ele rende, ele está disponível sempre e é decisivo. Agora sobre o Daverson, porque tem proposta na mesa do Fortaleza para um contrato interessante ao atacante, ao Deivinho, de 3 anos. E aí o Vitor responde se o Atlético vai segurar o Daverson, se pode negociar o atleta, e aí?
Mas a gente tem que ter muita tranquilidade para conduzir uma situação como essa, né? Porque o Davidson é um jogador importante, um jogador que chegou com um protagonismo que talvez muita gente não esperasse, surpreendentemente, né? E foi o jogador que nos colocou na final de Libertadores, fazendo 4 gols decisivos. Então, assim, é um jogador que nós temos que tratar com bastante atenção, com bastante carinho, né? Não é simplesmente porque existe uma proposta que nós temos que sair negociando. Tem contrato né? até? Ele tem um contrato até o final do ano, né? Foi feito um contrato, existe alguns gatilhos que também dá uma renovação para a próxima temporada. Então, tem que ser analisado com calma, né? Temos tempo aí até o fechamento da janela, então estamos debatendo, né? Estamos avaliando, mas é um jogador importante, né? Pro elenco, um jogador importante, uma característica única que nós temos. Então, tem que ser conduzido de forma muito sensata aí para não cometermos nenhum tipo de equívoco. Ou seja, o Atlético ainda não tem essa resposta, ainda não se decidiu se vai ou não liberar o Daverson para o Fortaleza. Um jogador importante, o Vitor destacou aí que tem um gatilho, né, no contrato para que ele possa renovar para mais um ano. O vínculo do Daverson só até o final desta temporada. E por fim ele comentou o Fabinho, atacante do América. Deixa eu só dividir em partes aqui. Vamos lá. Porque, Nath, eu acredito o seguinte, por mais que ele tenha uma proposta de renovação automática por um ano, o Fortaleza está oferecendo 3, com um aumento salarial. Isso pode pesar, né? Com certeza. Eu acho que no caso do Daverson pesa muito o lado do atleta, né? Como você disse, um contrato mais longo, uma valorização salarial e no caso do campo e bola ali, a possibilidade do Daverson jogar mais lá no Fortaleza do que atua no Atlético, primeiro por característica, né? Aliás, primeiro porque a vaga é do Hulk, isso é muito claro, né? Acho que é sempre bom ponderar, apesar de ser bastante óbvio. Segundo, por características também de jogo, o Cuca vem privilegiando, né, um ataque diferente com o Rony, também com o Coelho, um ataque mais físico, mas ao mesmo tempo também de jogadores que alternam mais de posição, que conseguem também jogar mais pelo lado do campo, que conseguem também se comunicar melhor com o Hulk, e aí acaba que o Daverson fica como uma opção para o segundo tempo e ainda assim a gente percebe, né, que o Cuca não confia tanto nele assim. Agora, tudo tem que pesar também como o Atlético pode se beneficiar dessa negociação de alguma forma, né? Houve a conversa, quem sabe, do Pochettino vir para o Atlético, que talvez pudesse até ser um atleta mais útil para o Galo do que vinha sendo o Daverson, mas acho que sim, o lado do Daverson, a possibilidade não só da valorização salarial, mas de ser mais protagonista, pode ser decisivo aí para essa decisão. Pois é, e aí, será que estaria atrelado a Pochettino? Vamos ver. E Fabinho? Sobre o Fabinho, atacante do América, o nome que surgiu essa semana, o Vitor respondeu também e destacou como que o Galo vai agir nesse mercado agora, esta janela de exceção do futebol brasileiro, que você pode contratar atletas que disputaram estaduais até o dia 11 de abril. É um jogador que tem qualidades, é um jogador que fez um grande campeonato mineiro, um jogador excelente, que vem de uma escola de formação muito boa, né? Mas assim, eu em época de janelas de transferência, eu não falo de nomes de forma isolada, porque eu só falo quando há algo oficial, né? Até para não gerar expectativa, especulação, senão perco muito tempo respondendo sobre especulação. E o tempo que a gente tem é justamente para buscar o que é melhor para o clube, né? Então, temos aí uma janela de exceção agora até dia 10 ou 11 de abril, né? Estamos buscando, estamos prospectando possibilidades, né? Não vamos fazer grandes investimentos, porque isso já foi feito agora em janeiro. Já buscamos, por exemplo, o João Marcelo, que foi destaque do Guarani no Campeonato Paulista, é um jogador com muita projeção. Então são perfis assim que a gente busca, né? Como oportunidade de você poder captar um ativo ou pontualmente, como foi o caso do Vitor Hugo, do Caio Paulista, de você também elevar o nível competitivo da equipe. Aí então o Vitor explicando que o Galo já trouxe 2 jogadores para a composição de elenco, o zagueiro Vitor Hugo, que veio do Bahia, jogador de confiança do Cuca, inclusive o Siga, a gente teve essa semana a palestra do Siga, a turma lá fez a recomendação, olha, traz o Vitor Hugo até o fim do ano, por empréstimo, aí o Siga deu ok. Depois tem que avaliar como que ele vai comportar por aqui, né, Romano? Se ele vai jogar, se ele vai estar em alto desempenho ou não, questão também da idade, né? Ele já tem 34 anos.
E o João Marcelo já é uma outra situação, né? Um atacante mais jovem, você falava do Daverson, é um atleta que tem muito menos experiência, mas foi detectado aí uma ideia de mercado, um jogador muito rápido e também força física, um jogador interessante que o Galo buscou no mercado e que a gente vai começar a ver agora, né? A partir do Campeonato Brasileiro, Romano. E o detalhe, Simões, é que o Atlético está buscando jogadores mais jovens, está rejuvenescendo o elenco dele, né? Isso aí a gente ficou provado por Natanael, Gabriel Menino, Patrick. O próprio Coelho, né? Coelho. Não tem uma idade agora avançada. O João Marcelo. O João Marcelo, né? Só fazer uma correção. O zagueiro, o chileno, o Roman, que tem 18 anos. Né? Só fazer uma correção aqui. Eu confundi o Lamartine com o Ari Barroso. O Ari Barroso era flamenguista. O Lamartine é americano do Rio. Ari Barroso, que é mineiro de Ubá. Lamartine Barba é carioca da Tijuca. Inclusive, que é o bairro ali do América. Ali, né? Exato. Do tempos que Dodô jogava no Andaraí. Andaraí é o bairro vizinho a Tijuca, ali atrás do Maracanã. Mas, o Romano, é interessante porque esse, inclusive, tá? É não só o maior desafio, como a maior obrigação do Siga, né, Cláudio? O Siga, ele tem principalmente que buscar e encontrar jovens valores para o Atlético. Tá? Essa é a maneira que o Atlético pode lucrar com um jogador duas vezes. Porque vamos pegar um Hulk, né? O Hulk já chegou aqui com 34. 34. Ok. Olha o tanto de coisa que o Hulk deu ao Atlético. Nossa, então, um retorno técnico que a gente não consegue nem medir. E a gente não consegue medir o retorno institucional. Sim. Vamos pegar o Everson. Dá um retorno técnico inquestionável, tá? Mas existem jogadores que podem dar o retorno técnico e o financeiro. E a gente pode citar o Paulinho, por exemplo. A gente pode citar no futuro esse João Marcelo, a gente pode citar no futuro o Natanael, um Lianco, que ainda tem uma idade baixa, se a gente for considerar zagueiro, né? E a condição física dele. Então, esse é o grande desafio do Siga. Encontrar jovens valores que possam se desenvolver no Atlético e dar o retorno financeiro depois. E é interessante, né? Eu falava outro dia aqui que futebol não é uma ciência exata, né? E aí a gente tem um exemplo claro de como o futebol não é uma ciência exata, né? O Siga acertou ou errou no Zaratio? Claro que acertou. Mas aconteceu tanta coisa com o Zaratio que no final das contas ele deu um retorno técnico, mas o financeiro que se tinha quase certeza que ele daria, principalmente depois daquele 2021, foi ficando cada vez menos provável. Perfeito. Então, ainda tem esse outro lado, né, de você acertar, mas no final das contas, não conquistar o objetivo integral, porque acontecem coisas no futebol que aí você não tem como controlar. E eu fiquei pensando, Romano, na palestra, que se o Siga estivesse observando o Zaratio, não contrataria. Na época do Galo, porque ele fica muito fora, né? Muito tempo fora, lesionado. Eu falo esse período do Atlético, se tivesse vindo de fora, talvez não aprovariam o Zaratio. Ele é uma das primeiras apostas do Galo, né? Eu não sei nem se tinha o Siga ainda, mas já tinha o monitoramento. Monitoramento, né? Tinha. Ele já veio como um investimento, né? Só que aí aconteceram tantas coisas que ficou impossível dele concretizar essa parte do retorno financeiro, e são coisas que são alheias, né? O clube não tem como controlar lesão, o clube não tem como controlar tragédia pessoal, né? São coisas que fogem E há um detalhe, há um monitoramento também de jogadores emprestados, e aí há um exemplo, o Nathan Silva estava lá no Atlético Goianiense, né? Sim. Veio pro Galo, foi protagonista em 21 e o Galo ganhou dinheiro, né? Vendeu ele pro futebol mexicano, então são atletas do Galo também que o Siga faz o monitoramento, onde eles estão, naquela oportunidade eles viram, olha, seria uma boa, né? O Cuca também, falaram com o Cuca na época, né, Romano? Nós temos um zagueiro, opa, esse zagueiro é nosso, pode trazer, né? E aí o Siga monitorou e acabou dando resultado. Então um pouquinho aí desse trabalho também de mercado da bola do Galo, Romano. E o Dylan Borreiro também foi o Siga, e ganhou dinheiro em cima dele, porque vendeu para os Estados Unidos e ainda ganhou uma grana em cima dele.